Olá, meus amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Helder Saraiva, estou aqui para compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida, mas antes disso eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que estará assistindo esse vídeo e te peço a tua bênção, Senhor. Sua bênção na vida espiritual, na vida financeira, na vida emocional, e que o Senhor esteja curando toda enfermidade, Senhor. Profetizo milagres em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui para iniciar um vídeo, um estudo sobre a pessoa de Jesus. No vídeo anterior, se você não assistiu, você pode entrar no YouTube e assistir o vídeo Quem é Jesus? Eu falei da pessoa de Jesus, qual era a religião de Jesus, aonde ele nasceu. Afinal de contas, Jesus ele era um padre, um pastor, um teólogo. Tratei dessas questões num vídeo anterior. Esse vídeo se chama Conhecendo Jesus. É um vídeo onde nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que é de muita importância nós conhecermos, e como diz a Escritura, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. E também creio que um dos grandes problemas da igreja cristã evangélica é o distanciamento da igreja, da pessoa e dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, muitos temas polarizaram a igreja. E ainda hoje, muitas coisas, muitas diferenças teológicas dividem a igreja de Jesus. Mas nós estamos aqui para falar sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua personalidade, sobre os seus ensinos. Eu creio que todos nós temos como objetivo conhecer a pessoa de Jesus. Eu quero falar sobre a aparência de Jesus, a sua aparência física. Se você olhar para um quadro que foi pintado no século XVI, na época da Reforma Protestante, ou antes mesmo, um quadro que você hoje vê na sua casa, ou até mesmo em algum filme, você vai ver Jesus como loiro dos olhos azuis. É uma visão muito europeia de Jesus. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías 53, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Pois ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus escolheu uma aparência física, né? Ele escolheu uma aparência física que não chamava a atenção. Jesus escolheu uma aparência física comum. O texto sagrado diz que não havia nenhuma beleza física em Jesus. Não que Jesus fosse feio, mas também Jesus não era um homem que, quando chegava em um determinado lugar, chamava a atenção das pessoas pela sua beleza física. Jesus ele escolheu essa aparência justamente para poder se aproximar das pessoas mais discriminadas, mais marginalizadas. Jesus escolheu uma aparência que não intimidava as pessoas. Então Jesus não tinha essa aparência de europeu, como nós vemos nos quadros da época dos séculos passados, né? Jesus, que você já deve ter visto num quadro de Santa Ceia, Jesus loiro, de olhos azuis, porque Jesus ele era um israelita, um judeu. Então a fisionomia dos judeus, Jesus era branco, mas um branco queimado do sol, porque aquela região é uma região muito quente, a região da Palestina, do Oriente Médio, e a sua fisionomia era uma fisionomia de um judeu comum. Jesus, ele escolheu essa fisionomia para se identificar com as pessoas. A Bíblia vai dizer que quando Judas Iscariotes vende Jesus por 30 moedas de prata, ele vai deixar uma senha, um sinal. Ele disse aos líderes do Sinédrio
que aquele a quem ele beijasse, eles deveriam prender. Por que que Judas teve que beijar Jesus naquela madrugada lá no Getsêmani? Se não, era possível, era provável que os soldados ali do templo poderiam prender o apóstolo Pedro, Tiago, Mateus, João, poderia prender André, poderia prender qualquer um dos discípulos de Jesus, porque ele era parecido com os seus discípulos. Então, sua fisionomia era uma fisionomia que não chamava atenção. A Bíblia diz que olhamos para ele e não havia nenhuma beleza. Ou seja, Jesus não era um homem belo fisicamente. Isso foi escolhido propositalmente, como eu falei, essa fisionomia que Jesus escolheu, para não ter nenhuma barreira entre Jesus e as pessoas às quais ele veio salvar. O segundo aspecto sobre Jesus é a sua inocência. Todos os líderes de religiões, eles se destacam pelas suas roupas, pela sua maneira de falar. Alguns, eles mudam a voz quando estão falando. E os líderes, de uma certa maneira, quando você chega perto de um líder religioso, é provável que você se sinta intimidado, porque, afinal de contas, é um líder de uma determinada religião. E isso cria uma barreira para as pessoas se aproximarem. Mas Jesus, ele escolheu um estilo de vida. Jesus, ele tinha uma essência, podemos dizer, inocente. A Bíblia fala que ele não era temido a princípio pelos líderes de Israel, pela sua maneira de se conduzir, de se comportar. Há um episódio em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, onde algumas mães trazem as crianças até Jesus e os apóstolos tentam impedir aquelas crianças de se aproximar de Jesus. Por que essa reação? Porque todos nós sabemos que as crianças geralmente são ignoradas, né? As crianças geralmente não são levadas a sério. Mas Jesus disse: não impeçam os pequenininhos de vir a mim. E Jesus abençoou aquelas crianças e ele disse: porque dos tais é o reino dos céus. E ele disse ainda: em verdade vos digo que se vocês não se tornarem como crianças, não se converterem como as crianças, de modo algum vocês verão o reino de Deus. Então Jesus, ele era um líder que dava atenção às crianças. Veja que havia na pessoa de Jesus uma inocência do céu. Então Jesus, ele era diferente na sua maneira de liderar. Jamais um fariseu, um saduceu, um rabino, alguém que atraía tantas multidões, pessoas importantes de diversas classes, iria perder o seu tempo com crianças. Mas Jesus, ele deu essa atenção às crianças e ainda disse que os seus discípulos deveriam se tornar como crianças. Outro aspecto da pessoa de Jesus é a sua integridade. A palavra integridade significa inteiro, sem rachaduras. Jesus era íntegro, Jesus é íntegro, mas eu estou falando enquanto esteve aqui na terra como homem, ao ponto de ter uma missão. Ele tinha uma missão quando ele veio a esse mundo. Ele veio sabendo que ele tinha que morrer na cruz e que deveria ressuscitar ao terceiro dia. E nós vamos ver que Jesus foi tentado por Satanás, lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, ou segundo Lucas. Nós vamos ver que Satanás, ele propõe um caminho mais fácil para Jesus alcançar, vamos dizer assim, o seu objetivo. Satanás propõe que Jesus adore a ele, a Satanás, e que todos os reinos desse mundo e toda a glória desses reinos seriam dadas a Jesus. E Jesus repreende a Satanás e diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Jesus, ele era fiel à sua missão, de maneira que Jesus não era uma pessoa
que, como dizem hoje, né, na nossa época, os fins justificam os meios, ou seja, o que importa é você chegar no topo, é você alcançar o seu objetivo. Para Jesus Cristo, não. Ele era fiel aos princípios que ele veio cumprir. Ele era fiel à palavra de Deus. Então Jesus, ele foi um pregador. O seu ministério se dividiu basicamente em ensino da palavra de Deus a respeito do reino dos céus e em milagres. A pregação de Jesus era tão impactante que a Bíblia vai dizer que quando ele terminava de pregar, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas. A Bíblia vai dizer que as multidões ficavam como que dominadas por ele. Então Jesus, ele tinha um poder de atrair as pessoas até ele pela sua integridade, pela unção que havia na vida dele. E a outra parte do ministério de Jesus, Jesus não veio somente a ensinar a palavra de Deus, mas ele veio fazendo milagres. Jesus veio no poder do Espírito Santo, curando as pessoas, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, operando milagres. Até porque, como ele mesmo disse, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, no capítulo 4, ele disse que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vamos prosseguir. Uma outra característica de Jesus que é muito diferente do que o mundo ensina, porque nós somos ensinados, né, quando somos levados para as escolas, pelos nossos pais, que devemos tirar 10. Se entramos em uma disputa, em algum esporte, devemos superar o nosso oponente. O mundo nos treina para sermos o melhor e para derrotarmos o nosso oponente. O mundo ensina que aquele que está na posição de liderança é aquele que manda, é aquele que determina, que detém o poder. E Jesus, ele foi um homem, um líder, que ele trouxe um estilo totalmente diferente dos princípios do mundo. A sua humildade. Em se encarnar, ele que já estava sentado num alto e sublime trono e cercado de serafins, em se tornar um ser humano e entrar no ventre de Maria e nascer, ele já se humilhou. Mas a Bíblia vai dizer que ele nasceu em um curral. Eu fico meditando, você que está me assistindo, eu que estou pregando, com certeza você nasceu em condições bem melhores do que o Filho de Deus. Ora, Deus poderia ter colocado o Filho dele para nascer no melhor hospital que jamais existiu. O berço de Jesus poderia ser de ouro, cravejado com diamantes, mas ele escolheu a humildade como a sua marca. Ele nasceu em um curral, ali havia bois, jumentos, e foi um parto muito embaraçoso. Provavelmente quem deve ter feito o parto de Maria foi o seu próprio esposo José, e Jesus nasceu ali naquele curral, e ali foi colocado um coxo, né? A Bíblia usa a linguagem manjedoura. Um coxo é um recipiente onde se coloca ração para que os animais se alimentem, boi, jumento, cavalo. Então José pegou ali algumas roupas, alguns tecidos e fez ali um berço, e Jesus foi colocado em uma manjedoura. Mas ali estava nascendo o Filho de Deus. Jesus foi anunciado pelos anjos aos pastores do campo. É interessante que o seu nascimento não foi anunciado nos palácios, o seu nascimento não foi anunciado a homens da época que fossem reis, príncipes, foi anunciado aos pastores do campo, e os anjos vieram louvar o nome do Senhor.
Jesus ele é uma pessoa tão diferente do que nós, seres humanos, temos como líder, que no Evangelho segundo João, no capítulo 13, ele já estava próximo de ser crucificado. A Bíblia diz que ele faz uma última ceia e ali se assentam os 12 apóstolos numa mesa baixa, né? Não era uma mesa como nós temos hoje, é uma mesa talvez de 60 centímetros de altura, as pessoas sentavam de lado e ali ceavam. E havia um costume que antes de alguém cear, era necessário que um servo, um escravo, geralmente alguém que dava um banquete, chamava o seu servo mais simples, o que fazia as tarefas mais simplórias, vamos dizer assim, e ele tinha como obrigação lavar os pés dos convidados. Porque aquelas ruas empoeiradas de Jerusalém, as pessoas ficavam com os pés cheios de terra, poderiam também pisar em fezes de animais, e não era nada higiênico você comer com o seu pé sujo, com a sua sandália suja. Então, alguém, um servo, tinha essa missão nada nobre de lavar os pés dos convidados. E a Bíblia fala que Jesus olha para os apóstolos e nenhum deles se propõe a fazer isso. Ele tira a sua roupa da parte de cima, né? Ele fica nu da cintura para cima e ele coloca uma toalha nas costas e ele pega uma bacia com água e se abaixa e começa a lavar os pés dos apóstolos. E os apóstolos ficam tão admirados com aquela atitude de Jesus, porque eles sabiam que aquela atitude de lavar os pés dos convidados antes da ceia era a atitude de um servo, era a atitude de um escravo, de uma pessoa muito humilde. O apóstolo Pedro achou tão difícil aceitar aquela situação que disse que de modo algum Jesus iria lavar os pés dele, porque achou que aquilo ali era uma missão indigna para a grandeza de Jesus Cristo. E Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E Pedro disse: então me lave todo. Jesus disse: quem já se banhou não necessita se lavar senão os pés. E Jesus lavou os pés dos apóstolos, colocou seu manto, sua túnica, sentou na mesa, comeu com os apóstolos e disse: vocês compreendem o que eu vos fiz? Porque no reino dos homens, aquele que é grande é aquele que manda, não é verdade? As pessoas querem alcançar um lugar onde elas mandem, mas Jesus disse: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e em verdade eu sou. Se eu fiz isso, vos dei o exemplo para que vocês também façam com os outros. Jesus estava dizendo aos apóstolos que no reino de Deus, liderar é servir. A cena de Jesus lavando os pés dos apóstolos seria mais ou menos como se o presidente dos Estados Unidos fosse lavar os banheiros da Casa Branca, por exemplo. Seria como que uma pessoa de uma grande autoridade fosse fazer uma tarefa que é feita pelos empregados mais humildes. Então Jesus ensinou essa lição de humildade. Outro exemplo da sua humildade, quando ele entra em Jerusalém, montado em um jumento, em um jumentinho. Ele poderia ter entrado em Jerusalém montado em um cavalo branco, mas ele entrou montado em um jumentinho. Toda a sua prontidão em servir as pessoas mostrava quanto Jesus ele era humilde. Outra característica de Jesus como líder era a não manipulação. É muito comum no meio no mundo secular, seja nas empresas ou mesmo dentro das igrejas, sejam elas evangélicas ou não, as pessoas manipularem as outras, né? Líderes manipularem os seus liderados. Manipular é você fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer e ainda lhe agradeçam por isso. Uma pessoa manipuladora é uma pessoa que não tem respeito pelo próximo. Por quê? Porque para o manipulador,
As pessoas são apenas degraus para que as pessoas são degraus para que essa pessoa alcance os seus objetivos. Então Jesus, ele foi um líder que não manipulava os seus liderados. E Jesus também foi um líder que não aceitava ser manipulado. Muitas vezes os fariseus, os escribas pediam a ele um sinal e diziam: mostra-nos um sinal, então creremos que tu és o Messias. E Jesus não fazia. Jesus não percebia a malícia daqueles homens e sabia que eles estavam ali somente porque queriam especular algo, e Jesus não os atendia. Jesus dizia não. Jesus não se deixou ser manipulado e Jesus não manipulou nenhuma pessoa. E eu deixei aqui como um 7º tópico para estudarmos sobre a pessoa de Jesus, né? Quando nós analisamos o que causava a ira de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus comeu na casa de um homem chamado Mateus, que era publicano, e a Bíblia vai dizer que Mateus encheu a casa dele com pecadores. Quando a Bíblia fala de pecadores, ela está dizendo que eram pessoas que não eram religiosas. Eram homens que gostavam de beber vinho, que estavam ali naqueles prostíbulos, às vezes, com mulheres. Eram pessoas de vidas desregradas, eram cobradores de impostos que eram detestados pelos judeus. A maioria dos cobradores de impostos, eles roubavam, eles cobravam mais do que o Império Romano exigia, porque ficavam com uma parte. Então, os publicanos, os pecadores, eram as pessoas que os líderes religiosos olhavam e discriminavam. E Jesus foi convidado por Mateus, que depois se tornou apóstolo, e Jesus entrou na casa de Mateus, e ali havia mulheres, havia homens bebendo, e ele sentou naquela mesa e começou a comer. E causou entre aspas, um escândalo aos líderes. Os fariseus, os saduceus chegaram aos apóstolos e disseram: como o vosso mestre come com pecadores? Ora, na cultura judaica, quando alguém se assenta numa mesa para comer com outra pessoa, no pensamento da época dos líderes judaicos, se você senta numa mesa, a mesa é um lugar de fazer pacto. Quando você senta na mesa com uma pessoa, você está dizendo que tem um pacto, você tem uma aliança com essa pessoa. Então, como Jesus era reconhecido um rabino, um mestre, e ele sentou na mesa com aqueles pecadores, aqueles homens, eles disseram: como pode vosso mestre comer com essas pessoas? E Jesus, ouvindo isso, disse: o médico não vem para aqueles que estão sãos, para os que têm saúde, mas o médico vem para os enfermos. Eu não vim chamar pessoas justas, mas pecadores ao arrependimento. Então, Jesus era uma pessoa diferente, e ele é uma pessoa diferente. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, então, Jesus comeu com pecadores. Jesus tinha uma mulher chamada Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios, que se tornou uma discípula muito próxima dele. Jesus absolveu uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E se você estudar todos os discursos, as pregações de Jesus, ele não falou absolutamente nada sobre... ele não, vamos dizer assim, ele não se irou tanto com aquelas pessoas como Mateus, como Maria Madalena, como a mulher que adulterou. Ele disse: vai e não peque mais. Mas ele não proferiu nenhum discurso contra essas pessoas que cometiam esses pecados da carne, vamos dizer assim. Mas quando você chega no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, nós vamos ver um discurso muito forte contra os líderes religiosos por causa da religiosidade, da hipocrisia daqueles homens. Ai de vós, escribas e fariseus, ele diz: hipócritas, hipócritas. Jesus, ele ficou irado com o sistema religioso, com os líderes religiosos, porque eles transformaram o sistema em um meio mais importante do que as pessoas. Jesus, a sua ira
contra os fariseus e os saduceus eram porque eles amavam mais o seu sistema religioso do que as pessoas. Era uma ira santa, a ira de Jesus. Ele disse, vocês não entram no reino, mas também impedem as pessoas de entrar. Rodeiam a terra e o mar para fazer um prosélito. Um prosélito era alguém que se convertia ao judaísmo. E depois de o convertido, vocês o transformam 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Jesus disse, sois como os sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de coisas mortas, de imundícias. Então, irmãos, quando nós estudamos a pessoa de Jesus, vamos ver que ele não deu tanta ênfase a tantas coisas que nós achamos como pecados escandalosos, escabrosos, mas a sua ira foi contra o que ele chamou de fermento dos fariseus. E aí existe, e nós precisamos ter um cuidado, né? Nós que seguimos a Jesus, de não colocarmos o sistema religioso acima das pessoas. Porque era isso que acontecia na época de Jesus. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles se escandalizavam com Jesus porque Jesus curava no sábado. Mas eles, quando um boi deles, uma vaca, uma ovelha caía num buraco, eles tiravam no sábado. Eles eram ortodoxos no zelo com os princípios do judaísmo, mas não tinham compaixão. Então Jesus Cristo, ele foi esta pessoa, um homem que escolheu uma aparência que não era bonita aos olhos humanos. Jesus era alguém que quando chegava, as pessoas não achavam que ele era quem ele era. Não sei se você entendeu. Jesus era um homem que quando ele chegava num determinado lugar, Isaías 53 diz, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, ele era desprezado, porque ele escolheu essa postura, essa fisionomia para aproximar-se das pessoas carentes que haviam na sua época, que existem hoje. Jesus foi um líder que deu atenção às crianças, que não usava da sua liderança para impor um tipo de respeito religioso, como os líderes religiosos costumam fazer. Jesus foi um homem objetivo. Jesus foi um homem objetivo. João, no Evangelho segundo João, no capítulo 3, quando Nicodemos vai conversar com Jesus, Nicodemos, um príncipe do judaísmo, Nicodemos faz um elogio a Jesus e diz, mestre, reconhecemos que tu és um homem vindo de Deus, ninguém pode fazer esses milagres. E Jesus não se impressiona com aquele elogio, mas objetivamente ele diz a Nicodemos que Nicodemos tem que nascer de novo. Jesus, ele era uma pessoa que parava o que estava fazendo, a agenda do céu. Eu digo que Jesus tinha uma agenda para cumprir, do céu. Ele tinha que cumprir as profecias. Ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Ele estava com pressa, mas ele ouviu a voz de um homem que era cego, chamado Bartimeu. Ele parou para atender Bartimeu. Jesus era o homem que tocava nos leprosos. Jesus era o homem que não fazia acepção de pessoas. Eu disse, ele foi na casa de Mateus, o publicano, ele foi na casa de Simão, o leproso, que era um fariseu, ele ia também. Então, seu estilo de liderar era servindo, ele era 100% sem máscaras, sem cera. Jesus não era um tipo de líder do tipo que tinha um comportamento em público e outro em casa. A Bíblia fala que quando ele chegou em Betânia, que viu Maria, irmã de Lázaro, chorando, e viu aquele judeu chorando por causa da dor daquelas duas irmãs, a Bíblia fala que ele chorou. Jesus chorou. Jesus no Getsêmani, quando ele sentiu o peso da cruz antecipadamente, ele chama Pedro, Tiago e João para orarem com ele. Imagine
Quantos líderes não querem criar uma ideia que são super, né, cristãos, né, que não querem demonstrar suas fraquezas? Jesus, ele era 100% sincero com aqueles liderados. Ele pediu a Pedro, Tiago e João para vigiarem com ele naquele momento mais difícil, demonstrando a sua humanidade. Quando estava irado, ele não fingia que não estava irado. Entrou no templo, os fariseus haviam criado ali um mercado paralelo com uma moeda própria para vender bois, ovelhas, pombas, para que as pessoas que vinham de todas as tribos de Israel fossem sacrificar no templo. Jesus entrou no templo, no átrio dos gentios, e viu aquele comércio, fez um azorrague de cordas e virou aquelas mesas, soltou aqueles animais e ficou irado. Então Jesus não era uma pessoa que buscava popularidade. Quando ele pregou em João, no capítulo 6, que ele, Jesus, é o pão vivo que desceu do céu, que ele é o maná, que é aquele que não comer a sua carne e não beber o seu sangue não tem vida em si. E aquele discurso foi considerado tão forte pelaquela multidão que as pessoas começaram a ir embora. Muita gente seguia Jesus. Mas depois daquele discurso, muitos o deixaram. Ao ponto que Pedro, o apóstolo, disse: Senhor, duro é esse discurso. E Jesus disse: e vós, não quereis ir também? Então Jesus estava preparado para seguir a vontade do Pai sozinho. Se havia multidões ou não, para ele não fazia diferença. Jesus foi um homem que treinou durante 3 anos e 6 meses 12 homens, e um deles o traiu e depois foi substituído, que foi Judas. Jesus treinou aqueles homens que não eram homens aos olhos humanos qualificados para uma missão tão grande. E depois que ele subiu aos céus, aqueles homens, junto com os discípulos que haviam, deram continuidade e a igreja se expandiu por todo o mundo. Jesus é o maior líder da história. Por quê? Porque ele conseguiu treinar aqueles apóstolos e eles deram prosseguimento à sua missão. Não tinha beleza, não tinha formosura, não era apegado aos bens materiais. Certa vez um jovem chegou para ele e disse: Mestre, manda que o meu irmão me dê a minha parte da herança. Jesus disse: quem me constituiu repartidor de herança? A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Jesus também não era um revolucionário que queria derrubar o Império Romano. Ele tinha um discurso muito distante disso. Ele disse: se teu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Se ele tomar a túnica, se tomar a tua capa, dê também a túnica. Se obrigar-te a andar 1 milha, anda com ele 2. Então, esse discurso, quando ele falava isso, as pessoas não entendiam, porque ele estava dizendo aos judeus, aos israelitas, que eles deveriam amar os romanos que os oprimiam. Certa vez, questionaram a Jesus se ele deveria pagar tributo, e ele perguntou se a moeda, a inscrição que havia na moeda, no denário romano, de quem era a imagem que estava naquela moeda. E disseram: de César. E ele disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele estava dizendo que a prioridade do reino dele não era coisas terrenas. Deem a César, ou seja, a moeda de César, deem a César a moeda. E deem a Deus o que é de Deus, a vossa devoção, o vosso amor, a vossa alma, a vossa vida. Quando foi colocado diante de Pilatos, se submeteu a Pilatos. Quando foi colocado diante do Sinédrio, se submeteu às autoridades. Então Jesus Cristo, ele é isso e muito mais do que tudo isso. O mestre, o rabino Jesus, o Filho de Deus, que se compadeceu das multidões, né? A Bíblia fala que Jesus, vendo das multidões, se movia de íntima compaixão. Então, meus amados irmãos, eu deixo para você essa reflexão sobre
conhecendo Jesus. Nós devemos, eu acredito que o grande problema da igreja, estou falando de uma maneira geral, independente de denominação, é se afastar da pessoa e dos ensinos de Jesus. E também, às vezes, se nós hoje conhecemos muito sobre Jesus, às vezes há muito ensino dogmático sobre Jesus e pouca comunhão com Ele. Mas, como disse o apóstolo João na sua epístola, João disse: aquele que vimos e as nossas mãos apalparam, a saber, o verbo que estava com Deus. Então nós precisamos dessa aproximação com Ele, não só saber dogmas a respeito dele, mas nos aproximar dele e que as instituições religiosas não se tornem impedimento às pessoas a se converterem. Que os dogmas, que as tradições não sejam impedimentos como foram na época de Jesus. Porque se assim for, com certeza nós estaremos ouvindo o ressoar de Mateus 23 nos nossos ouvidos, onde ele proferiu ali aquele sermão dos ai daqueles que fazem isso, isso e isso. Eu deixo essa meditação para a sua vida, que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.